fazer uma pergunta, né? Você tocou aí num ponto, agora há pouco, falando em relação a esse conflito, né, da Ucrânia, inclusive dessa nova medida aí do Putin em convocar 300 mil, né, reservistas do Exército. A gente viu ali uma insatisfação muito grande por parte da população da Rússia mesmo, muita gente tentando sair do país, os voos, né, que saíam da Rússia lotados, pessoas tentando sair de carro, um tom meio ameaçador dele ali, quando ele falou que ele não está blefando em relação a usar estratégias para retomar as áreas que para ele é importante, mesmo que ele use armas nucleares, e ele deixou muito claro que isso não era um blefe, numa semana onde os líderes, né, dos 193 países membros da ONU foram discursar aí na Assembleia Geral da ONU e todos eles trazendo ali, né, os seus desafios econômicos, culpando impactos inflacionários por conta da guerra. Biden categoricamente falando ali que a culpa realmente é de Putin, né? A gente sabe que o Putin, para ele, o Ocidente como um todo ali é o grande inimigo. Eu não acho que o mercado tá se preocupando com isso. Eu não sei se essa sensação é minha. Eu queria entender a sua visão, inclusive você e o Gani, se puderem responder. Por que que o mercado... Tá, a guerra já está precificada, mas a gente não sabe dos próximos passos. Criou-se uma tensão maior. Essa pressão inflacionária, essa mudança dos bancos centrais para tentar conter essa inflação é reflexo, sim, dessa guerra. A gente realmente não entende o que ele pode fazer, mas ele não sinalizou que ele está disposto a colocar um fim rápido, né? Assim, tipo, vou ceder ali aquela parte, pronto e acabou. Eu queria entender um pouquinho da visão de vocês. Será que o mercado tá ali? Às vezes a gente fala que o mercado exagera. Será que agora ele não está dando importância para um ponto que pode ser que a gente tenha aí, sei lá, consequências piores? Paula, acho que a provocação é pertinente e é possível, sim, né? De fato, é uma coisa meio imponderável, né? Nunca sabe até que ponto vai a cabeça de um louco, né? Digamos assim, ou até que ponto, assim, até onde ele pode ir, né? Ninguém imaginava que ele já teria ido onde foi. Já se houve comentários que, não, ele vai parar com a conquista de algum outro território, enfim, porque racionalmente e economicamente não faz sentido, até para conseguir negociar, e não tem tido muito isso, né? E aí você vai tendo esses problemas internos. É óbvio que o Putin não é um consenso na Rússia, é óbvio que as eleições lá elas eram fraudadas, é óbvio que existe pessoas que são insatisfeitas com o governo dele, mas que, obviamente, por tudo que aconteceu e por aqueles causos que a gente ouve de suicídios, né, bilionários se suicidando, essas coisas meio bizarras, assim, né, e é óbvio que, poxa, dentro de uma população grande, né, você não vai ter um consenso de uma guerra que para muitos não faz nenhum sentido, né? Então a gente já tem visto isso, teve aquele atentado aparentemente contra a vida do Putin, né? Ou seja, não é nenhum consenso, e eu acho que tem entendido que a Ucrânia tem conseguido resistir e teoricamente a Ucrânia tem munição, armas e suprimentos infinitos, né? Porque tem todo o Ocidente municiando os caras. Não tem tropa, mas enquanto tem gente lá resistindo, e os ucranianos têm resistido com tudo que tem oferecido para ele, né, de armamento e tal, eles vão continuar lá. Então o Putin parece tomar medidas cada vez mais exageradas, drásticas, para ver se ele consegue sair com alguma coisa dessa guerra, né? Que nem eu falei, muita gente olha só a parte negativa desse impacto agora da Europa, mas me parece muito claro que, assim, para a Europa e para o mundo ocidental, você tem que ter um pé atrás em relação à China, que não enfrentou nenhum embargo, não colocou embargos mais duros contra a Rússia, que não tomou nenhuma atitude como uma potência poderia tomar, né? Se a China vai ser a potência hegemônica, né? O que eles fizeram para tentar parar isso? Não tem feito nada. Aumenta a influência e a aliança de Europa com os Estados Unidos, voltar para isso, a necessidade da Europa investir em fontes alternativas, quaisquer elas que sejam, e não ficar dependente de um único. Então, só diminui a influência de Rússia e China a médio e longo prazo, tá? Nesse curto prazo dá para ver que eles estão fazendo estrago, né? E agora, a Europa também está numa economia de guerra, né? Ou seja, basicamente eles já tem dado sinais de que eles vão fazer o que tiver que fazer para passar o inverno. Está tendo congelamento de preço de energia. Na Irlanda distribuíram
200 euros para pagamento de conta de energia. Eu sei que tem amigo meu que mora lá e falou isso. Então, assim, a Europa vai fazer, não, cara, vai sobreviver esse inverno e basicamente vai jogar para o fiscal mesmo o gasto dessa conta de energia. Ainda que também com contração econômica, todo mundo perde, né? Não tem vencedores numa guerra, mas está decidida a não ceder também, né? Então tem dois lados aí que não cedem, né? E o mercado fica sem saber como é que precifica isso. Gani, queria ouvir sua opinião, né? Se você também acha que o mercado está aí sem saber exatamente como precificar isso. Lembrando, né, levando em conta aí que a gente tem esse inverno europeu chegando, os preços já elevados de energia, instabilidade econômica, né, em toda aí a Europa como um todo. Há também a possibilidade, aí já acredita que a Itália, por exemplo, pode ser um dos primeiros grandes países a pedir, de repente, uma reconsideração mais aprofundada das sanções, ou até mesmo abandonar alguma delas. Será que, né, com essa proximidade aí também do inverno, de repente o Putin com essa arma do gás aí na mão pode conseguir, né, tirar um pouco dessas sanções, aliviar esse peso? Enfim, a gente tudo especulação, a gente não sabe realmente o que se passa na cabeça de Vladimir Putin. Mas a minha pergunta é a mesma que eu fiz para o Will, né? Será que o mercado está meio perdido em relação a como precificar tudo isso? Eu acho que ninguém quer acreditar numa possível guerra nuclear. Então, esse teu desejo, né? Eu falo, não quero que isso aconteça, é inimaginável, isso poderia colocar a humanidade em risco, então nem vou colocar isso no preço, porque é tão inimaginável essa situação que não vai para o preço. Agora, o fato da gente não querer essa guerra nuclear, e ninguém quer essa guerra nuclear, não significa que ela não seja possível. Existe uma probabilidade que não está fazendo preço, uma probabilidade pequena, mas ela existe. Por que eu digo que ela existe? Porque o Putin, ele não blefou em nenhum momento. Então, se ele fala o seguinte, olha, eu vou invadir, se vocês continuarem insistindo, eu vou invadir. Aí dobraram a aposta, invadiu. Olha, se vocês continuarem com essas sanções, eu vou cortar o gás. Né? Se vocês continuarem insistindo com o tabelamento de preço de petróleo, eu vou cortar o gás. Cortou o gás. Então, justamente, eu acho que é isso que é um ponto de atenção, é que o Putin não blefa, ele vai dando esses sinais, ele vai dando essas pistas, e aí eu acho que agora é um bom momento, talvez, se eu fosse lá, né, na diplomacia norte-americana, que é tentar colocar os panos quentes e não inflamar mais, porque o inflamar mais pode ser a utilização de uma arma química, de uma arma nuclear, e o Putin ele não vai usar uma arma nuclear nos Estados Unidos, ele vai usar na Ucrânia. Aí ele vai falar, bom, usei na Ucrânia, vem cá, senta para conversar. E aí os Estados Unidos pode usar uma arma nuclear não diretamente na Rússia, mas num país próximo ali, num país satélite, enfim, numa região de influência russa. Esse que é o ponto, né? Então acho que é um momento agora muito delicado para não escalar esse conflito e justamente colocar os panos quentes aí, porque senão é um risco de uma guerra mundial.